Oiê, tudo bem com vocês? Meus queridos inscritos e inscritas e todo mundo que está por aqui, hoje eu vou falar sobre várias coisas em relação a Palio, porém eu preciso dar um recado importante antes de começar esse vídeo. Eu já imaginava que isso ia acontecer em algum ponto, eu andei vendo alguns comentários que têm discordado sobre a dieta, têm discordado sobre o meu posicionamento e comentários dizendo que, para falar tudo isso que eu tô falando, eu deveria ser uma profissional da saúde, seja nutricionista, nutróloga ou whatever. É o seguinte, gente, os blogs que tem por aí, que foi onde eu aprendi, acho que 80% do que eu sei hoje, acho que os outros 20% vieram do livro que eu li, que eu já falei no primeiro vídeo, da matéria, enfim. Eles também não são necessariamente de profissionais da saúde. Muito menos profissionais com formação em faculdade de nutrição, etc e tal. E esses blogs me fizeram aprender muita coisa sobre essa dieta. Então eu quero deixar uma coisa clara. Se você não se interessa por essa dieta, não assista os vídeos. É tão simples. Já deixando claro como eu sempre deixei, eu não tô obrigando ninguém a seguir essa dieta. Eu tô simplesmente explicando como ela funciona, quais são os princípios básicos, o que faz parte dela, o que não faz, o que pode, o que não pode. Enfim, todos esses detalhes que estão distribuídos aí pela internet em inúmeros textos que eu li por muito tempo, como eu já falei, eu fiquei lendo só sobre essa dieta por mais ou menos um ano, foi um pouco menos de um ano, mas enfim, eu fiquei só lendo artigos sobre essa dieta para me convencer de que ela era a melhor coisa para mim. Depois de ler, eu fui testar, na verdade, para ver o que acontecia com o meu corpo, como ele reagia e sinceramente, para mim, foi a melhor coisa que eu já fiz em relação à alimentação. Ou seja, nem sempre uma pessoa vai pegar e vai começar a fazer dieta e vai se dar bem com ela. Mas não significa que a dieta não preste, que ela seja uma porcaria, que ela seja um absurdo, nem nada disso. Existem milhares de dietas por aí, existe Dukan, existe Atkins, existe South Beach, existem várias outras dietas que também são baseadas nesse conceito de baixos carboidratos e tudo mais, mas são dietas das quais eu não concordo com as práticas, os princípios, etc. Nem por isso, quando eu vejo gente falando sobre essas dietas, eu vou encher o saco, vou falar que tá errado, vou falar que eu tenho razão e essas pessoas não têm. Então assim, gente, isso é desnecessário. Eu não quero esse tipo de discussão por aqui. Eu não gosto de discutir só por discutir. Eu acho extremamente cansativo. Enche o saco. Sinceramente, hashtag sinceridade. Enche o saco. Eu não quero encheção de saco no meu canal. Beleza? Primeiro recado já tá dado, vamos para o segundo recado. A Palio não serve para você se você tiver medo da gordura dos alimentos, se você não tiver a sua mente aberta, se você não tiver paciência para ler muito mesmo, não só ler, mas escutar. Eu vou deixar um monte de links aqui embaixo, links para posts, para podcast, que você pode ouvir e sair fazendo o que você quiser. Não tem desculpa, se você não gosta de ler, tem material para ouvir, tem material para assistir, tem um monte de material para assistir aqui no canal. Então assim, se você experimentou a Palio e você teve algum sintoma muito ruim, algum sintoma muito adverso, uma coisa que te prejudicou muito, não faça. A Palio não é pra você. Eu acho que a Palio, na verdade, tem o mesmo princípio do CrossFit, que o CrossFit é para todos, mas não é para qualquer um. Eu diria a mesma coisa da Palio. A Palio é para todos, mas ela não é para qualquer um. Não significa necessariamente que você seja uma pessoa ruim ou desleixada por causa disso, só porque você não quis ler, porque você não praticou direito. Às vezes o seu organismo não se adaptou bem. É isso. O que eu falo em todos os vídeos façam testes. Vocês têm que fazer testes e observar. E não só observar de olhar no espelho e subir na balança. Vocês têm que fazer exames. Vocês têm que verificar o que está acontecendo no corpo de vocês. Eu já fiz isso comigo mesma. Tanto que uma das coisas que eu observei, e não só meus exames estão super ok, não tem nada de errado, de anormal, como também eu notei duas coisas muito importantes quando eu tirei o trigo da minha alimentação. Que foi ao mesmo tempo que eu comecei a fazer a Palio. A primeira coisa que eu já falei é que a minha rinite melhorou 90%. Isso foi muito importante. Tanto que agora eu tô dando até uma maneirada de trigo, porque depois que eu fiquei gripada algumas semanas atrás, a minha rinite voltou com tudo. Por mais que eu tivesse sarado da gripe, a rinite ficou ainda um tempo me enchendo a paciência. Então eu tive que dar uma balanceada no meu 80-20, como eu já expliquei, e tô tentando fazer dele um 90-10. Porque não tá rolando pra mim. Eu tô precisando dar uma boa diminuída no glúten e não ficar abrindo exceções bobas, exceções que eu poderia contornar e arrumar uma alternativa pra não comer glúten, porque ele realmente me prejudica. Eu já comprovei isso no meu organismo, porque eu testei, observei, e
senti que quando eu tiro o glúten, muita coisa melhora, e quando eu volto a comer glúten demasiadamente, todas essas coisas voltam. Não é só coincidência, infelizmente. Mas isso você tem que testar em você. Outra coisa que aconteceu comigo foi o seguinte: eu sempre tive muita dor nos joelhos. Nos 50 Fatos Sobre Mim eu falei sobre isso. E depois que eu tirei o glúten da minha alimentação, foi impressionante o tanto que essa dor diminuiu. Quando eu fazia academia, falavam que não, agora que você vai começar a fazer exercícios e alongamento todos os dias, você vai ficar com a sua circulação mais ativa, você vai fazer alongamento, não sei o que. Essa dor nunca parou. Foi só depois que eu tirei o trigo da minha alimentação que essas dores foram embora. O glúten, ele é causador, por incrível que pareça, de dores musculares. Sabe uma dor que você começa a sentir e você simplesmente não sabe de onde vem? Muito provavelmente ela pode ser do glúten. Eu sei que parece maluquice, que parece que não tem relação nenhuma, mas é o que eu falei, você tem que testar e você tem que ter a mente aberta para entender essas novas informações. Dados esses recados, vamos partir para o que interessa. Vocês querem saber sobre o jejum intermitente, certo? Antes de eu começar a falar sobre isso, eu já vou avisar que jejum intermitente consiste em você passar alguns períodos, sejam eles curtos ou mais longos, aí vai depender do seu julgamento, sem comer nada. Se você já ficou desesperado, você já tá querendo gritar comigo, falando, você é louca, tem gente passando fome no mundo e você fica sem comer, pelo amor de Deus, você é que... Calma, respira, segura a bronca. Se você quer saber realmente do que se trata esse tipo de prática, abra a sua mente e continue assistindo. Se você, por alguma razão, não concorda, acha um absurdo, isso te ofende, fecha o vídeo e vai ver outra coisa, tá bom? Primeiro, jejum intermitente não é desperdício de comida, muito pelo contrário, acho que é economia de comida, porque o que você comprou acaba durando mais. Mas enfim, brincadeiras à parte, o jejum intermitente, ele realmente consiste em você ficar alguns períodos sem comer, pular refeições, na verdade. Eu sei que esse termo é demonizado, as pessoas, nossa, não pode pular a refeição, não, você vai passar mal, não sei o que, não é assim, funciona, calma. É o seguinte, o que acontece? Se você já está ceto-adaptado, ou seja, você já começou a fazer a paleo ou a dieta alta em gordura que você achar melhor, e o seu organismo já trocou como combustível carboidrato por gordura, aí você pode praticar o jejum intermitente sem maiores problemas. Se você ainda está muito acostumado a comer carboidratos em excesso, você não está preparado para fazer jejum intermitente. Eu vou repetir. Se você faz uma dieta alta em carboidratos, se você ainda não está ceto-adaptado, e se você não sabe o que é isso, você não está, muito provavelmente, você não pode, não é recomendável que você pratique jejum intermitente. Beleza? Independente de quem pode fazer e quem não pode fazer, eu vou explicar no que consiste o jejum intermitente. Você fica alguns períodos sem comer para você desintoxicar o seu organismo, para você dar uma pausa se você tem ingerido muita besteira, por exemplo, e aí você quer dar uma desintoxicada, você quer que o seu organismo acalme, é uma resetada, vamos dizer assim, você faz o jejum intermitente. O jejum intermitente também auxilia muito na perda de peso. Tem mais um adendo. O jejum intermitente, em algumas pessoas, pode levar à compulsão alimentar. Tem gente que, se fica sem comer nada, acaba desenvolvendo compulsão, fica pensando só em comida, 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 e acaba querendo comer a primeira coisa que ela encontrar na geladeira. Se você quiser realmente praticar, você vai ter que testar e você vai ter que ver se isso funciona legal pra você. Eu já havia lido sobre jejum intermitente quando eu já tinha maiores conhecimentos em paleo, porém eu nunca havia praticado. E quando eu fiz coaching, pra quem não sabe, eu fiz coaching com o Caio Fleury, que é do blog Primal Brasil. E quando eu fiz coaching de emagrecimento com ele, ele me recomendou que eu fizesse o jejum intermitente 2 vezes por semana. Então, ou seja, foi uma prática supervisionada e ele ainda me deu dicas. Então ele falou o seguinte: se você sentir tontura, dor de cabeça, algum sintoma desses de quando a gente tá com fome, come algum carboidrato de absorção rápida. Então, castanhas oleaginosas ou um chocolate 70%, mas um pedacinho só. Alguma coisa para que você não fique
com tontura, nem dor de cabeça, nem esses sintomas desagradáveis. Mas o ideal é que você não desista e que você continue, né? Continue com a prática até o seu organismo se adaptar. Mesmo para uma pessoa que já está certo adaptada, fazer o jejum intermitente pela primeira vez pode acabar acarretando em alguns sintomas desse tipo, sim. Calma, não se assuste, sem desespero, a titia vai explicar. Quando você está em jejum, significa que o seu organismo vai ser obrigado a ir lá nas suas reservas de gordura e usar o que você tem para sobreviver. Ajuda ainda por cima se você for fazer algum tipo de atividade física. É claro que algumas pessoas não podem fazer atividades físicas em jejum. Tem uma discussão enorme sobre isso na internet, fazer atividades físicas em jejum, não fazer, etc e tal. Gente, é teste, é observação de como o seu corpo funciona. Existem pessoas que fazem atividade física em jejum, sim, e elas não têm problema com isso, porém isso não é para qualquer pessoa. Eu tô explicando como funciona, tô explicando os princípios básicos, mas não significa que eles são aplicáveis a você. Pelo amor de Deus, entenda esse negócio aí. Agora eu preciso explicar para vocês o que é set point. Set point é como se fosse o ponto de equilíbrio do seu organismo. Ou seja, toda vez que ele vê que tem alguma coisa de errado, que tem alguma coisa em desequilíbrio, ele simplesmente traz de volta para aquele ponto de equilíbrio porque ele acha que tem alguma coisa errada. Então, no caso do set point, ele vai fazer isso com a sua porcentagem de gordura corporal. Sim, o seu organismo ele vai defender as suas reservas de gordura com unhas e dentes e tudo que ele tiver que possa segurar a gordura no seu organismo. A primeira coisa que o seu organismo começa a consumir quando você está em atividades de alta intensidade e estresse intenso, por exemplo, corridas de longa duração, por incrível que pareça, não é a sua gordura. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai me bater porque eu tô falando isso, mas é verdade. Vai ler sobre HIIT. Eu vou deixar aqui embaixo também, vai ler tudo isso antes de me xingar. A primeira coisa que o seu organismo consome numa situação de estresse ou de fome são os seus músculos, é proteína. Ele vai deixar a gordura por último dos últimos. Gente, isso é verdade, isso é muito sério. Já tem um bando de estudos comprovando isso, fizeram um teste com várias pessoas. Eu vou deixar tudo isso linkado aqui embaixo. Vai lá ler, pelo amor de Deus. É muito importante esse tipo de conhecimento. Tem muita gente que corre, faz atividades aeróbicas de alta duração, achando que vai perder gordura loucamente. E na verdade você vai estar perdendo peso, mas perder peso não é sinônimo de perder gordura. Como diria o nosso querido gênio da paleo, o Dr. Souto, se você corta uma perna fora, você vai perder peso, certo? Então, cuidado com o termo perda de peso. O correto é perder gordura e não peso. Às vezes você acha que você está diminuindo porque a sua densidade muscular está diminuindo e não porque a sua gordura está diminuindo. Algumas pessoas, quando chegam no endócrino ou em algum médico desse tipo que vai medir a sua quantidade de gordura, elas se surpreendem porque elas acham que elas são magras, mas na verdade tudo que elas têm é gordura e o tecido muscular está extremamente pobre, tá pequeno, não tá denso, e isso é muito perigoso, porque o tecido muscular é o que dá estrutura para o nosso corpo, ele é o que vai evitar com que a gente sinta dores quando a gente envelhecer, porque conforme a gente vai envelhecendo, é normal que os nossos músculos sejam consumidos pelo nosso próprio organismo, então você precisa ter uma quantidade boa de massa muscular e firme, bem trabalhada, rígida, para você ter estrutura no seu corpo, porque só ter gordura e osso não segura ninguém. Imagina uma estrutura de ossos e gordura, quanto isso vai ser mole. Imagina se você sofre um impacto ou alguma coisa do gênero. Se você tem músculo, se você tem um músculo duro, por exemplo, bem rígido, trabalhado, você vai sofrer uma lesão menos grave do que se você tiver só gordura e pouquíssima quantidade de massa muscular. E aí que tá, algumas pessoas acreditam que a prática do jejum intermitente faz você perder massa muscular. Isso não é verdade. Eu vou deixar um post aqui embaixo lá do Primal Brasil, onde eles explicam detalhe por detalhe sobre tudo isso. Eles falam também sobre o mito de comer de 3 em 3 horas. Esse post é muito completo. Gente, por favor, para de preguiça e vai ler os posts que eu tô colocando aqui embaixo. Eu tô fazendo a melhor seleção possível pra vocês, mas não adianta eu só ficar falando pra vocês, gente, leiam, e vocês não lerem. Vocês têm que deixar a preguiça de lado e ler. Mas voltando ao assunto, não, o jejum intermitente em curtos períodos seriam de 4, 8 ou 16 horas, se eu não me engano, ele não causa perda de massa muscular. Já foram feitos estudos experimentais em cima disso e não houve perda de músculo nas pessoas que praticaram o jejum intermitente em curta duração. Então você pode sim praticar se é isso que te interessa.
Tá, mas eu não entendi. Qual é a relação entre jejum intermitente, set point? Eu não tô entendendo mais nada que você tá falando. Eu também não. Brincadeira. A relação entre jejum intermitente e set point é o seguinte. Muitas vezes, o seu set point pode estar acima do que você gostaria. Ou seja, o seu organismo, ele é muito inteligente. Então, ele vai, aos poucos, encontrando um equilíbrio entre o que ele acha que é ideal para você, de acordo com a sua estrutura física, a sua altura, a sua largura, enfim, várias coisas mesmo, seu ritmo de vida e tudo mais. E como cada organismo é diferente, nem todo organismo vai ter o mesmo set point e muito menos um set point baixo. Eu já percebi que o meu set point ele é bem mais alto do que eu gostaria. Num cálculo normal desses de IMC e etc e tal, meu set point ele tá mais ou menos 10 quilos acima do que eu deveria realmente ter. É um pouco assustador isso daí. Mas a realidade é que eu já percebi que quando o meu corpo ele estaciona, ele entra num platô de peso, ele tá sempre no mesmo número, que é mais ou menos 10, 11 quilos acima do que deveria ser. E a única coisa, até hoje, a única coisa que me fez perder peso de forma teoricamente rápida e sem sofrimento foi a prática do jejum intermitente. Eu sei que pode assustar algumas pessoas. Eu não tive muitos sintomas de tontura, de dor de cabeça, nem nada disso. A prática do jejum intermitente, para mim, surpreendentemente, foi muito tranquila. O jejum intermitente, infelizmente, ele não é para qualquer pessoa. Eu já conversei com a Julie, que é a nutricionista que eu falei no primeiro vídeo, e realmente ela me falou que ela, por exemplo, não consegue praticar porque isso gera compulsão alimentar nela. Mas para mim, graças a Deus, funcionou muito bem e foi a única forma, desde que eu comecei a fazer paleo, desde que eu comecei a reduzir os carboidratos, foi a única prática que me fez perder peso de fato. E peso, quando eu falo, são medidas, porque realmente eu não fiz bioimpedância para saber o que diminuiu, se foi gordura, se foi massa muscular, mas eu me pesei e os números estavam diminuindo consideravelmente. E assim, gente, fita métrica e espelho valem mais do que qualquer balança, do que qualquer bioimpedância nesse caso, porque o que a gente quer é diminuir medidas, na verdade, não é nem perder gordura ou sei lá o que. A gente quer perder medidas, a gente quer ficar melhor em roupas menores ou alguma coisa do gênero. E isso só aconteceu comigo com a prática do jejum intermitente. Então vamos recapitular para ver se vocês entenderam tudo. Set point é o ponto de equilíbrio do seu organismo e ele determina mais ou menos o peso que ele acha, que o seu organismo acha que você deve ter, por mais que você se esforce, que você fique suando em cima da esteira, correndo feito louco todos os dias, comendo só alface. Você provavelmente não vai emagrecer, além desse ser o método errado, claro, mas porque o seu set point está muito acima do que você imagina. Em contrapartida, você pode praticar o jejum intermitente com o objetivo de fazer o seu set point baixar aos poucos. Mas, gente, isso é um trabalho longo, porque para você mudar o seu set point, você vai ter que ter muita paciência e você vai ter que ser muito disciplinado. É igual eu falei no vídeo do princípio 80-20. Às vezes, a gente tem que passar por períodos de princípio 100 e 0, ou seja, a gente não pode abrir exceções. A gente vai ter que passar por períodos mais difíceis que vão exigir mais da nossa concentração e mais da nossa paciência, mas que vão acabar valendo a pena no final das contas. Se você tá muito insatisfeito com o seu manequim, com o seu tamanho, eu aconselho você sim, por enquanto, a pesquisar sobre isso. Se possível, procure um coach de emagrecimento paleo. Eu vou deixar aqui embaixo linkado duas opções de pessoas que fazem coach de emagrecimento. Em paralelo, tenha sempre acompanhamento médico, sempre, independente dele concordar em você fazer a dieta paleo ou não, mas tenha sempre acompanhamento médico, isso é sempre muito importante. E basicamente é isso, gente. Ontem eu retomei a minha prática de jejum intermitente. Eu faço jejum intermitente no café da manhã, 2 vezes por semana, então não é o tempo inteiro. Eu janto normalmente num modelo de dieta paleolítica, então normalmente quem segue esses princípios deixa os carboidratos para noite, dá preferência a tubérculos e raízes. Eu faço isso também porque eu acho que o meu sono melhora muito. Isso foi uma das coisas que o Caio, que foi meu coach, me explicou. E realmente meu sono melhora bastante quando eu insiro carboidratos no jantar. Mas tem que ser os carboidratos certos, não adianta você comer pão nem nada disso, porque você vai estar indo totalmente na contramão. Salada, legumes, uma proteína, enfim, tudo bem tranquilo, não passo fome de jeito nenhum. E, gente, o mais incrível foi que, assim, fazia tempo que eu deixei de praticar o jejum intermitente e
eu não senti fome, eu nem lembrei que eu tava sem comer. É muito incrível. Uma das coisas que a paleo faz, quando você realmente começa a comer quantidades corretas de gordura, é te dar uma saciedade impressionante. E isso ajuda muito na perda de peso, além de livrar você da necessidade de comer alguma coisa o tempo inteiro. É impressionante o quanto as pessoas têm uma fobia desesperada de ficar sem comer. Meu Deus do céu, vai acabar o mundo. Calma, gente, calma. Você não vai morrer se você tiver que pular uma refeição, por exemplo, ou alguma coisa assim. Eu sei que às vezes a fome é um negócio irritante, é um negócio que vai te deixar chato, de mau humor, vai te dar dor de cabeça, coisas assim. Mas calma, ficar sem comer não é o fim do mundo. E a paleo ajuda muito nisso porque ela prolonga demais a saciedade. Gente, eu recomendo demais mesmo a prática pra vocês, porque é uma coisa assim que muda a sua vida, de verdade. Gente, é isso. Eu dei uma linha bem básica, bem superficial. Eu peço, por favor, que vocês leiam os 2 posts que eu vou deixar linkados aqui embaixo, do blog do Dr. Souto, onde ele explica sobre o jejum intermitente e sobre o set point. É muito importante vocês lerem sobre isso, principalmente se vocês estão querendo perder peso. Se vocês querem perder peso, perder medida, perder gordura, leiam esses posts, porque pode ser o divisor de águas na sua vida, sabe? De verdade. Pode ser uma coisa que você descobrir que te faça muito bem, mas pode ser que não. E o ideal é que se você vai fazer isso pela primeira vez, o ideal é que você tenha acompanhamento de um profissional. Então eu vou deixar o contato dos coaches aqui embaixo também. Enfim, informe-se, procure. Não se assuste com esse tanto de informações. Eu sei que elas parecem contraditórias, que elas parecem coisa de dieta de revista, coisa maluca, etc e tal, mas o jejum intermitente, por incrível que pareça, ele tem embasamento científico. Eu pratico, eu não tenho problemas com isso. Eu, inclusive, em jejum intermitente, eu já saí de casa andando. Teve uma vez que eu saí andando pra ir na feira. Tipo, fui na feira e esqueci completamente. Quando eu faço jejum, na maioria das vezes, eu esqueço. Já teve vezes que eu fiz e que eu fiquei com muita dor de cabeça, por exemplo. Mas eu acredito que eu estava no meu período pré-menstrual, então isso acabou contribuindo mais ainda. Então, meninas, se vocês forem mesmo fazer, tomem cuidado, principalmente a gente que tem essas coisas chatas todo mês. Se você estiver próxima do seu ciclo iniciar, você pode ter dor de cabeça mais acentuada, assim. Eu já passei por isso, mas a grande maioria das vezes que eu pratiquei, eu fiquei super bem, não me deu fome, eu nem lembrei de comida. Isso que eu acho muito legal, eu nem lembrei de comida gente, eu recomendo. Pra mim, deu certo. E pra você pode ser que não dê. Eu não tô dizendo que tudo que eu tô falando aqui vai se aplicar a você, que vai dar certo. Você precisa testar, você precisa verificar se pra você tudo isso vai funcionar. O que eu tô trazendo pra vocês através de todos esses vídeos foi todo o conhecimento que eu adquiri através de tudo que eu já li e ouvi a respeito dessa dieta. Eu estou 100% convencida, eu indico pra qualquer pessoa que queira tentar, mas antes de começar a praticar, você precisa se informar antes de você começar a praticar qualquer coisa, um esporte, uma modalidade de dança, o que você quiser. Você sai fazendo, por exemplo, uma receita de alguma comida que você nunca fez na vida, assim, antes de olhar a receita, por exemplo. Ah, não, só de olhar a foto eu já sei, vou fazer. Gente, não. Você vai, você olha a receita, você lê, você vê direitinho o que você precisa para chegar naquele lugar, naquele ponto, naquele resultado. Então é isso, vocês têm que se informar, não adianta vocês acharem que ai, não, é uma loucura, não sei o que. Eu me informei, eu só tô contando pra vocês porque eu sei que tem muita gente que tem preguiça de ler e eu achei que isso seria interessante porque muitas pessoas não conhecem essa dieta e através dos meus vídeos elas podem ficar sabendo dessa dieta pela primeira vez. Só que, gente, não parem aqui. Vão ler, vão atrás de informação. Se alguém tiver algum estudo, alguma matéria, alguma coisa para me mostrar que vá contra a dieta, compartilha comigo, me mostra. A gente pode discutir sobre essas coisas, claro, mas a gente discute numa boa, sabe? A gente não precisa brigar, a gente não precisa achar que um tem mais razão que o outro, nem nada disso. Eu quero, inclusive, eu gosto de ter argumentos contra, porque eu gosto de entender por que existem argumentos contra, se eles estão embasados em alguma coisa, como que funciona, enfim. Não tenho problema nenhum com gente que discorda, eu tenho problema com gente chata, desculpa, mas eu tenho problema com gente chata. Gente, então é isso que eu queria deixar pra vocês. Eu sei que falei um monte de coisa, pode não ter feito sentido. Se você precisar, dá um replay no vídeo, vai com mais calma, dá uma pausa, anota o que te interessou, enfim, e dá uma olhada. Eu vou falar 500 vezes, dá uma olhada em todos os links que eu deixar aqui embaixo, tá bom?
Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para me ajudar na divulgação, compartilha com seus amigos, em todas as redes sociais, com todo mundo que você acha que vai gostar também. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, elas estão todas aqui do lado. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Muito para de buzinar. Para entender mais da nossa concentração. Imagina um termostato que tá lá, tá no lugar, tá no... Ajuda ainda por cima se você for fazer... Ajuda ao final da... ambulância, hoje não é dia. Toda vez que eu vou falar sobre palio tem essas coisas na rua.